A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Irmãos, não parem o teu chamado. Não pare o teu chamado porque você tem sido desprezado dentro das igrejas. Por incrível que pareça, as igrejas hoje elas têm valorizado somente aquilo que é vaidade. Têm valorizado somente certos tipos de pessoas. Têm dado os primeiros lugares, como diz a própria palavra de Deus, às pessoas importantes, ou pelo menos aquelas que a igreja julga serem importantes no meio da sociedade, enquanto que a classe pobre, enquanto que a classe sem cultura, enquanto que aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, enquanto aquelas pessoas que não têm recursos financeiros e que não podem dar um dízimo maior para a igreja, essas pessoas são relegadas ao esquecimento dentro da casa de Deus, são relegadas ao desprezo. Poucas pessoas se relacionam com essa classe de pessoas. E se você se encontra dentro dessa classe de pessoas, essa palavra é para você. Você que tem sofrido dentro das igrejas. Eu mesmo já passei por várias igrejas durante a minha vida cristã e eu vi acontecer isso aos milhares de vezes. E infelizmente isso acontece e vai continuar acontecendo. Por quê? Porque a igreja perdeu o foco, principalmente na época que nós estamos vivendo. A igreja perdeu o foco. Perdeu o foco e tem valorizado mais o materialismo do que a espiritualidade. A igreja perdeu o foco e tem valorizado mais as coisas do que as pessoas. Mas quanto a você que se sente desprezado, quanto a você que não tem tido oportunidade na igreja, isso não pode ser impedimento para você continuar fazendo a obra de Deus, nem desempenhando o ministério que Deus colocou nas tuas mãos para ser feito. Não desanime diante das críticas, não desanime diante do desprezo da parte das pessoas, não desanime se você não tem tido oportunidade dentro da igreja para pegar o microfone ou cantar um louvor. Não desanime. A seara do Senhor Jesus Cristo está fora das paredes da igreja, não somente dentro. É importante a igreja de Cristo? É importante. Falo isso porque falo isso não como desigrejado, eu não sou desigrejado. Aliás, eu combato essa questão dos desigrejados. Sou cristão, eu vejo dentro da própria palavra de Deus a importância que nós temos de cultuarmos dentro de uma igreja, mas se a igreja está te privando, você que é um pequenino do Senhor, está te privando de fazer a obra dentro das suas quatro paredes, sai para fora, saia para fazer fora a obra do Senhor. Há muitas pessoas que estão precisando da tua palavra, estão precisando ouvir você. Há muitas pessoas que estão precisando da tua oração. Vá a lugares onde os pastores não querem ir, onde os cristãos não querem ir. Vá a lugares onde está a necessidade, onde se encontra a necessidade de Cristo, onde se encontra trevas. Vá a estes lugares, irmãos, e você poderá fazer a obra de Deus. Não esqueça de uma coisa, eu vou estar lendo aqui uma palavra para você em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 ao 29, onde se mostra com clareza dentro desta passagem bíblica que Jesus ele não está preocupado com aqueles que se consideram grandes dentro da sua seara. Inclusive, dentro do reino de Deus, o próprio Cristo falou que aquele que quiser se fazer maior, que seja o menor de todos. Ou seja, ele especificou bem claro, ele deixou bem claro o que é ser o menor de todos, é aquele que serve. Se você quer ser o primeiro no reino de Deus, serve, venha servir o reino de Deus, sirva ao Senhor Jesus Cristo. O que é servir? É você secar lágrimas onde há lágrimas, é você levar alegria onde há alegria, é você levar a palavra de Deus onde a ignorância tem imperado, é você orar por aqueles que estão em aflição de espírito, que precisam de uma oração. Não importa se as pessoas não têm valorizado você pela sua condição financeira, não importa se as pessoas têm te desprezado dentro e fora da igreja porque você é pobre, porque você é de determinada classe social, não importa pela sua raça, pela sua cor, não importa, não importa. Jesus veio para os pequenos. E os pequenos é que Jesus quer usar. E ele mostra isso com clareza, porque os grandes se apoiam nas suas próprias, entre aspas, virtudes, se apoiam em suas próprias capacidades intelectuais, ou mesmo suas próprias condições financeiras. E nada disso importa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer servos, servos sinceros, servos humildes, servos dispostos a fazer a obra de Deus. Não importa quão falho você seja, não importa quão imperfeito você seja, se você foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, se um dia você sentiu o toque do Espírito Santo no seu coração e entregou a sua vida a Cristo, você ali já foi nomeado pelo alto como um trabalhador do Evangelho. Faça dentro do seu círculo de amizade, faça a obra do Senhor dentro do seu meio em que você vive, mas faça a obra do Senhor. Jesus não está se importando com a grandeza daquilo que o homem considera grandeza aqui na terra. Jesus está
interessado em transformação de vidas. E isso ele vai fazer através de você, através da sua vida. Veja aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29, está escrito assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os de nobre nascimento. Agora preste atenção do versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então veja, a própria escolha do nosso Deus. Quem são as pessoas que Deus tem escolhido para fazer a obra do Senhor? São as pessoas consideradas loucas, aquelas que todo mundo olhava, falava, considerava como louca, como tola. Pessoas que cometiam loucuras, mas que hoje são transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. São essas pessoas que Deus escolheu para confundir aquelas que se julgam sábias. Deus escolheu as coisas fracas. Fracas. Talvez você se ache tão fraquinho na palavra, no conhecimento, na cultura. Talvez você seja fraco financeiramente. Talvez você seja fraco no entendimento. Não importa, foi você que Deus escolheu. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, ou pelo menos aquelas que se consideram fortes. Tem tanta pessoa se considerando aí o máximo, se considerando forte. Deus poderia usar essas pessoas poderiam, mas Deus vai preferir usar as fracas, porque as fracas não têm que se apoiar a não ser no próprio Deus, e é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Deus escolheu as coisas vis, ou seja, as coisas baixas, as pessoas que diante dos olhos da sociedade não têm valor algum. Foram essas as pessoas que Deus escolheu, as coisas vis deste mundo, as desprezíveis. Talvez você tenha sido desprezado e muito desprezado, e foi desprezado, tem sido desprezado até hoje. Você é quem Deus escolheu. Para quê? Por que Deus escolheu as pessoas desprezadas? Deus escolheu as coisas desprezadas para usá-las e mostrar para o mundo que estes a quem vocês rejeitam são quem eu os escolhi. Então levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça e vá fazer a obra do Senhor. E por último a palavra de Deus fala: e as que não são para aniquilar ou envergonhar as que são. As pessoas gostam de se sentir alguém, de se sentir alguma coisa. Enquanto ao mesmo tempo essas mesmas pessoas que gostam de se sentir alguma coisa desprezam aquelas que elas julgam ser nada. Mas Deus escolheu as que não são nada para confundir as que julgam ser alguma coisa. E por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez esse tipo de escolha? Para que nenhuma carne se glorie perante ele, como está escrito aqui no versículo 29. Ou seja, essas pessoas tão desprezadas pela sociedade, tão desprezadas às vezes por muitas igrejas até mesmo. Essas pessoas, elas podem ser desprezadas pelo homem, mas são muito bem aceitas por Deus. Porque essas pessoas, elas não se apoiam na sua cultura, elas não se apoiam no seu intelectualismo, nem mesmo na sua condição financeira que não tem, ou na sua raça, não importa. A sua classe social, não importa. Essas pessoas, elas se apoiam unicamente em Deus. Deus é o seu valor maior. Deus é sua pérola de grande valor. Então você que tem sido desprezado, não venha paralisar seu ministério, a obra que Deus tem na sua vida por causa do desprezo do homem, porque as pessoas não te valorizam, porque as pessoas não dão valor ao seu trabalho evangelístico. Faça a obra a si mesmo. Se as pessoas não querem te ouvir dentro da própria igreja a qual você congrega, tem muitas outras pessoas que estão precisando ouvir a palavra da sua boca e fora. Tem muitas outras pessoas precisando das suas orações. Levante, vá fazer a obra de Deus, porque no final das contas, no final dos nossos dias na terra, o que vai contar de verdade é o quanto nós fizemos a obra de Deus de coração e sem pretensão alguma de nos considerarmos grandes diante dos homens. Seja humilde de espírito e vá fazer a obra do Senhor Deus. Deixa de lado estes que te valorizam, não os odeie, perdoe-os, mas vá fazer a obra de Deus, não paralise o teu chamado. Que Deus te abençoe grandemente.